Vamos abrir mais uma vez esta pregação do Evangelho do Reino em nome de Jesus Cristo que vem em carne. Terceira parte, né? Batismo, né? Depois, na continuação, para que se cumpra as santas escrituras sagradas no livro de Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Pregai o Evangelho a todos que vivem sobre o solo, toda criatura que Deus criou, que tem entendimento, não animal, né? Apesar que eu conheço muita gente que está pior do que os animais. Quem crê no Evangelho depois de pregado, né? A gente tem entendimento, houve o tempo para ler a Bíblia, chegar à realidade concretamente da palavra de Deus, não sem a ética. Depois decidir, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, né? Respeitando Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu, mas quem não crê será condenado, né, irmão? Precisa lerem a Bíblia com a ordem e a decência, como os apóstolos liam, como a palavra de Deus determina, olhando o que a palavra de Deus cobra de cada um de nós, com bem amor, não lançarmos fora o princípio da sabedoria, livro de Lucas, capítulo 21, versículo 18, não lançarmos fora o princípio da sabedoria, né? Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e for, não está mandando levar a criança para batizar, não. Não está mandando levar um padrinho, uma madrinha, não está mandando não, isso não, para levar não. Está dizendo quem crê e for, aquela pessoa que tem entendimento, está lendo a Bíblia, mais uma vez eu gosto de alertar. Batizado, né? Houve o tempo para ler a Bíblia, chegou o conhecimento da palavra de Deus. Agora eu tenho entendimento da palavra de Deus. Eu estava tipo os heréis, não sabia de nada, estava levado por cego, guiando cego, ou um plural de cego. Agora eu entendo a palavra de Deus. Agora eu quero me batizar, e quem crê e for. Eu não posso determinar ninguém para se batizar. Vocês sabem que eu não posso determinar ninguém para se batizar, porque tem que haver o tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3, quer dizer que a pessoa tem que ter o tempo para ler a Bíblia, chegar ao conhecimento da verdade e depois decidir. Está vendo? Se eu disser você tem que se batizar, eu já estou errado. Aquela pessoa, se ela crê, ela decide, usa da consciência pura, sabe o que é que está fazendo. Ei, você tem que se batizar. A pessoa não sabe nem o que é a palavra de Deus direito, não sabe nem se comportar na palavra de Deus direito. Quem sou eu para dizer que tu vai se batizar? Olha, a palavra de Deus dá tempo para tu ler a palavra de Deus, chegar ao conhecimento da verdade, olhar o que a palavra de Deus está te cobrando, para poder tu concluir o batismo, ser batizado. O único direito que eu tenho que dizer, se tiver algum irmão que tem entendimento da palavra de Deus, queira se batizar, decidir, me avise. Eu não posso determinar nenhum de vocês para se batizar. Você tem que ler todos os capítulos, idade, tudo, comportamento como a palavra de Deus cobra, para depois você decidir, né? Apenas eu posso alertar, porque a palavra de Deus determina, menos usar a sua consciência, a consciência de cada um tem que usar a consciência. Inocente tem consciência de quê? Com 2, 3 meses de nascido, ou um ano, uma pessoa com 10, 20 anos fazendo bagunça, é os pais cuidando deles. Quem crê e for.
Para que o tempo, Eclesiastes capítulo 3, para chegar ao conhecimento da verdade, aquela pessoa que tem responsabilidade e depois decidir no tempo determinado. Se eu disser, olha, você vai ter que se batizar, não é aquela pessoa que está usando a consciência para se batizar. Não é, mas eu que estou usando a consciência daquela pessoa. E nós não devemos fazer isso não. Devemos pregar como determina a palavra de Deus, com entendimento, para que não façamos, não se condenamos, não façamos filho do inferno duas vezes, nem ser filho do inferno duas vezes, viu? É assim que devemos fazer, para que se cumpra as Santas Escrituras, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 14, e este Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a toda a gente, então virá o fim. Como determina a palavra de Deus, uma pregação concreta, com ética, como nos determina a palavra de Deus. Está entendendo? Para que se cumpra as Santas Escrituras Sagradas. Tá vendo? Para que chegue ao fim, apesar que o mundo está se acabando, faz muito tempo que o mundo está se acabando e vocês não estão dando fé. Pensa, tem uns tolos aí, uns homens que lê a Bíblia sem entendimento, bota aí nos computadores. Sinal do fim do mundo todo dia. Naquele dia, mentira. O final só quem sabe é Deus, nem os anjos do céu, nem Jesus sabe. Ninguém sabe se é daqui a 500 anos, ou 700 ou 800 anos. O descanso sempre é o 7. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Só quem sabe é o Pai Celestial. Aquele dia final. Né, irmão? Por isso que é bom ler a Bíblia com entendimento, para chegar à realidade. Né? E... Pera pra ter trancado o microfone assim, né? Aí, né, irmão? Para que se cumpra as Santas Escrituras Sagradas. Olha, muita gente com a Bíblia na mão, por que não dá fé no Evangelho de João, capítulo 1, e não existe essa trindade na Bíblia? Não existe. Será que quando Deus falava com Moisés, quando Deus falava com Adão, será que quando Deus falava com a mulher, desobedeceu a ele? Será que quando Deus falava com a serpente que enganou a mulher, falou com o homem, Adão, será que não era Jesus falando com Adão, com a serpente, com Eva, não? Quando Deus disse, olha, tu come, Adão, de todas as frutas que estão no jardim, menos da fruta da árvore que está no meu jardim, da ciência do bem e do mal. Vamos olhar, se não era Jesus falando com Adão, com Eva. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 em diante, olha. O verbo se fez carne, olha. No princípio era o verbo, olha. E o verbo estava com Deus, olha. Tá vendo, olha? Deus falando com Adão e Eva. E o verbo era Deus. Vamos olhar quem é esse verbo que estava falando com Adão e Eva lá, com Moisés, com Caim, seja lá com quem for, com Abraão. Estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, olha. Quer dizer, era Deus falando lá em cima, o Espírito. Aí quando o verbo se fez carne no Filho, olha, a palavra saiu lá de cima do Espírito, ficou na boca do Filho, na imagem do Deus invisível, olha. Todas as coisas foram feitas por Ele, olha. Sem Ele nada do que foi feito se fez. Tá vendo, olha? Nada. Quem criou tudo foi Jesus. Deus, quando Ele dizia assim, haja luz, ali era Jesus, irmão. É Deus, o verbo, a palavra estava lá falando com os profetas.
com Adão, seja lá com o que ele quisesse. É Jesus falando. Aí já mais na frente um pouco do Evangelho de João, olha. Olha, e o verbo se fez carne, no versículo 14, olha, e habitou entre nós. Aquela palavra poderosa, vocês devem olhar, que aquele verbo é Cristo, o verbo se fez carne, não é três pessoas, é Deus trabalhando de três maneiras. O verbo se fez carne, a própria palavra que falava com Adão, falava com a Eva, falava com Caim, falava com Abraão, falava com Moisés, tudo ali era Jesus falando com ele. O verbo, Deus falando, não tem três pessoas na Bíblia não, esse negócio de trindade. Agora o trindade vocês colocam Deus trabalhando de três maneiras, eu estou de acordo. Mas três Deus, três pessoas é três Deus, isso não cabe na cabeça de ninguém. Você já viu três pessoas ser uma pessoa? Aonde é que tem isso? Olha, rapaz, vocês digam uma trindade. Uma pessoa trabalhando de três maneiras. Deus trabalhou falando com os profetas, fazendo lá em cima tudo como ele queria, eu aqui falando mais embaixo. Mas aí está o verbo se fez, o verbo falando com os profetas. Deus, um dia ele resolveu falar e começou a falar com os profetas para mostrar que ele não era mudo. Mas será que é outro Deus? Quando Deus disse haja luz, e viu Deus que a luz era boa, será que era outra pessoa? Nem a palavra não, né? A palavra, a primeira pessoa resolveu falar. E essa primeira pessoa, a fala é o Filho, o verbo se fez carne. Olha. A mesma palavra daquela primeira pessoa se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer que antigamente, antes do verbo se fazer carne, estava a palavra no Espírito, depois veio para a imagem do Deus invisível, que é Jesus, o Filho. Está vendo? Onde os apóstolos via, né? Jesus comunicava com ele. Aí disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha se Jesus disse: eu vou mostrar meu Pai a tu. Está lá em cima. Olha se ele disse isso. Ele disse: olha, há tanto tempo, Filipe, que eu estou convosco que não tem de conhecido, Filipe. Quem vê a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Aí está aí, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 14. Você encontra. Todas as coisas foi feito pela palavra de Deus. Está vendo? Primogênito, a palavra, o Filho de Jesus. Sem ele nada podia ser feito. E nada pode ser feito sem Jesus. Pode olhar que ele é a vida e se cumpre tudo no tempo determinado. Aí no tempo determinado Jesus pegou 6 anos. Deus na imagem dele, o Filho, Jesus. 6 anos na terra. Teve que se cumprir 6 anos de pregação. Jesus pregou. Se onde está esclarecidamente dentro da Bíblia. Quem quiser pode telefonar para mim. É 083 29 93 22 29 95. Pode, eu digo tudo onde está dentro da Bíblia. É o número do meu telefone. 083. Vamos perdoando aí um pouco das minhas falhas. 93 22 29 95. Eu mostro tudo esclarecido dentro da Bíblia, viu? Jesus pegou 6 anos, viu? Descanso de Deus sempre é no certo. É o mesmo descanso do Filho, do Verbo, da imagem do Deus invisível. Não é um papel pintado não, não é um bolo de gesso não, viu? Não é Deus de madeira não. Não é. Porque Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, continuando, que ele ia partir para o Pai, mas ele não deixaria nós órfãos, os irmãos.